uma situação similar. Olá! No programa Em Discussão especial de hoje, nós vamos falar sobre os direitos e deveres dos consumidores quando o assunto é condomínio bem administrado, imóvel valorizado. Você sabia, por exemplo, que a boa administração de um condomínio reflete diretamente na taxa condominial? A conta é simples. Prédios que apresentam problemas mais sérios pela falta de manutenção e ordem interna, consequentemente, sofrem com valores maiores rateados entre seus condôminos. É para falar sobre este assunto que recebo hoje no Em Discussão Rafael Lawande, sócio proprietário da Lar App. Rafael, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. Rafael, gostaria que você começasse falando um pouquinho para a gente sobre quais são os principais problemas vividos dentro de condomínios. Bem, os principais problemas quando a gente fala da gestão do condomínio está muito ligado a fornecedores. Porque como dentro dos nossos condomínios a maior parte dos serviços que são feitos lá internamente são feitos por terceiros, a maior parte do problema está relacionado aos contratos com esses terceiros, que vai desde a contratação, do valor, de quem que faz a gestão desse pessoal e de o que é uma entrega bem feita ou uma entrega com uma qualidade abaixo do esperado. Então, como dentro dos nossos condomínios envolve muito esses terceiros, os principais problemas estão relacionados à gestão desse tipo de serviço. Agora, o que é possível fazer para garantir a saúde financeira desse condomínio? Bem, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode fazer para garantir essa saúde financeira, tá? Então, o primeiro ponto é na prestação de contas. Quando a gente faz a prestação de contas para um condomínio, normalmente a gente demora em torno de 3 dias. E hoje o mercado, ele demora em torno de 90 dias para fazer uma prestação de contas. Nessa prestação de contas, essa demora, a falta de informação para você agir sobre a gestão é um problema muito grave, porque quando você pega uma informação que ela ocorreu há 90 dias atrás, muitas vezes você não vai ter poder de atuação sobre ela. Então, essa agilidade é muito, muito importante. Outra coisa que é importante é, na hora de fazer a cotação com os fornecedores, você garantir que você está trazendo o melhor custo-benefício para o seu condomínio. Porque quando a gente fala de custos para os condomínios, a gente está falando de um nível de aumento de custos 3 vezes maior do que a inflação do Brasil. Então, quando a gente fala 3 vezes maior do que a inflação do Brasil, tem alguma coisa que a gente pode melhorar do ponto de vista de gestão relacionado a esses custos. Agora, com relação ao fundo de obra e o fundo de reserva, qual é a melhor forma do síndico lidar com esses dois fundos para garantir também essa saúde econômica do condomínio? Bem, a gente sempre recomenda que pelo menos assim, uma cota condominial mensal seja guardada nesse fundo de reserva e nesse fundo de obras, pelo menos uma cota mensal, mas o ideal é que gire em torno de 3 para você ter um certo fôlego caso aconteça qualquer coisa dentro do seu condomínio. Mas um ponto super importante sobre esse fundo de reserva é como você vai aplicar ele. Porque hoje o tradicional dos nossos condomínios é que isso seja aplicado em poupança. E a gente sabe que a poupança não é o melhor rendimento que a gente tem, ainda mais falando na quantidade de dinheiro que tem dentro do nosso condomínio. Então, lá dentro da Lar.app, a gente sempre indica outros tipos de investimentos que eles trazem um retorno muito maior para o condomínio, mas ao mesmo tempo com a segurança da poupança. Você poderia citar alguns deles, alguns dos que Claro. a Lar App mais indica? A gente sempre indica o CDB, né, com taxa de retorno a 100% do CDI, porque esse CDB ele tem liquidez diária, que qualquer coisa que o condomínio precisar, ele consegue sacar esse dinheiro e da mesma maneira ele tem um rendimento aí que pode chegar até 50% acima da poupança. Então é um ganho super expressivo e ao mesmo tempo tendo essa liquidez diária que é o que um condomínio realmente necessita. Agora, Rafael, existe também situações em que, de repente, o síndico, porventura, por alguma situação ou outra, não consegue guardar esse fundo de reserva, esse fundo de obra, de repente, em algum mês ou por algum período? Sem dúvida. Quando o condomínio encontra-se com as contas no vermelho, né, que eu diria tá devendo, tem alguma conta que pode estar no cheque especial ou com capital de giro, normalmente os síndicos eles buscam esse fundo de reserva para conseguir sanar as contas dentro do condomínio, né? E o que a gente indica é que sempre seja feita uma previsão orçamentária muito bem feita para que esse fundo não seja utilizado. Ele realmente é um fundo
para emergências ou um fundo para obras específicas. E quando você tem um orçamento bem feito dentro do seu condomínio, você consegue garantir que você não vai usar. O que eu quero dizer com isso? 95% dos custos de um condomínio, eles são recorrentes. Eles acontecem todos os meses de uma maneira muito similar ao mês anterior. Então, se a gente está falando que 95% desses custos, eles acontecem todos os meses, então é super possível que a gente consiga ter um orçamento que preveja esses custos de uma maneira assertiva para você não precisar gastar o seu fundo de reserva e, quando precisar, vai pegar um pedacinho muito pequeno dele. E dentro desse cenário, o papel da administradora de um condomínio é fundamental justamente para ajudar nessa gestão, né, Rafael? Sem dúvida. Eu acho que, para mim, um dos principais papéis da administradora é auxiliar o síndico com essa gestão, é olhar para esses números com carinho, porque a administradora ela tem um conhecimento muito grande sobre o mercado que ela pode auxiliar o síndico. O síndico, ele, digamos assim, ele é o CEO, ele é o gestor daquele condomínio e ele tem um papel muito mais estratégico sobre o direcionamento desse condomínio. O conhecimento operacional, o conhecimento de dia a dia, ele está na administradora e cabe a ela ser a consultora para o síndico para fazer com que ele tome as melhores decisões e garanta que os custos estejam muito bem alocados da melhor maneira. E o que está causando tamanha ineficiência aí dentro de algumas administradoras de condomínios, Rafael? Bem, um dos principais pontos, eu acredito que seja essa demora na entrega da informação, que faz com que você demore muito para conseguir agir sobre qualquer problema que tenha dentro do condomínio. Eu acredito que também essa busca pelos fornecedores, ela não está sendo feita de maneira tão eficiente quanto ela poderia ser. Hoje a tecnologia já nos permite que a gente busque um pool de fornecedores muito grande de uma maneira muito rápida e muito prática, buscando o melhor custo-benefício para os condomínios. Eu acredito que as administradoras não se aproveitam tanto dessa tecnologia, sempre atuando com parceiros com os mesmos, digamos assim, há anos, que eles não revêem os custos, eles não estão tendo ganho de escala por um uso de tecnologia ou por uma gestão mais eficiente, que faz com que o custo deles fique cada vez maior, sendo que hoje no nosso mercado a gente deveria estar vendo os custos mais baixos e não mais altos. Na sua opinião, por que existe tanta burocracia e também falta de transparência, né, dentro da gestão dos condomínios? Bem, eu acredito que existem dois grandes motivos. Um é a vontade de dar essa transparência para todos os moradores, para todos os condomínios, por parte da administradora, porque isso acaba gerando mais trabalho para ela, né? Então, ela dá essa transparência, gera mais dúvidas, gera mais ocorrências. A gente acredita que, uma vez que a gente faça uma boa comunicação, isso é minimizado e a gente não tem intenção de fugir dessa comunicação e dessas ocorrências, né? Mas o outro principal ponto em relação a todos esses problemas que a gente encontra dentro da administradora, eu acredito que seja a escolha desses fornecedores, né? E a escolha desses fornecedores nem sempre está olhando o custo-benefício, mas sim uma praticidade para a própria administradora. Além disso, eu acho que outros pontos principais sobre a gestão de uma administradora é pensar, poxa, ela controla tudo no papel, ela controla tudo de uma maneira muito humana ainda, sendo que boa parte dos mercados eles já estão olhando para soluções tecnológicas que fazem com que a gente seja muito mais rápido, mais assertivo e com uma curiosidade muito maior para a gente ter tomadas de decisões. Então, o que a LAR faz? A gente traz um pouco dessa, digamos, a visão do Vale do Silício, tanto de gestão quanto de tecnologia, para dentro dos nossos condomínios e o síndico não precisa se preocupar com esse lado burocrático. A gente traz a informação do melhor jeito, do jeito mais rápido para o síndico para que ele consiga atuar dentro do próprio condomínio. E a velocidade dessa informação ela é fundamental para que o condomínio seja bem gerido, porque o síndico consegue atuar de uma maneira rápida e não é pego de surpresa com um questionamento de um morador no elevador e sim com a proatividade da administradora em falar para ele que existe algum problema ou uma oportunidade de melhoria. E como você definiria a melhor relação entre o síndico e uma administradora? Qual seria o cenário ideal desse casamento entre síndico e administradora?
Eu acredito que o casamento ideal entre o síndico e a administradora é pensando que a administradora faça todo esse papel tático e operacional dentro do condomínio pelo fato dela ter uma expertise maior do que o síndico e o síndico atuar nesse lado estratégico. Então, ou seja, com o direcionamento, o dia a dia deixa que a administradora vai cuidar e o síndico pensar muito mais do que ele quer para o condomínio, o que os moradores querem para aquele condomínio e dar esse direcionamento para a administradora, que uma vez que ela tenha toda essa expertise operacional, ela consiga entregar isso da melhor maneira possível para aquele condomínio a um custo baixo. Hoje você diria que esses papéis estão bem definidos? Não, eu acredito que não. Eu acredito que quando a gente pensa em administração de condomínio, a gente pensa em uma gestão que ficou parada lá nos anos 80, anos 90, ela efetivamente hoje, o administrador acaba reduzindo muitos custos e boa parte da interação com o síndico para que ela consiga ter um preço mais competitivo no mercado. Mas hoje, quando a gente pensa em soluções tecnológicas, a gente já consegue dar essa redução de custo e essa agilidade pensando em investimentos na tecnologia e não da maneira tradicional. O que eu quero dizer com isso, Mariana? É muito, por exemplo, se você entrar em qualquer administradora, você vai ver aquela infinidade de papel. Quanto tempo você demora para achar um papel específico no meio de um mar de papel? É complexo, é difícil. Tudo que essas administradoras fizeram para chegar até aqui é extremamente complexo, só que a verdade é que a gente não precisa viver mais nisso hoje. A gente tem soluções que trazem mais eficiência e mais agilidade. Então, como eu comentei anteriormente, essa agilidade é fundamental para o condomínio conseguir tomar decisões mais rápidas e sempre favorecendo o custo-benefício. Mas, sem dúvida, ainda existem síndicos que ainda se apegam muito a essa questão do papel, né, e até mesmo administradoras, que, de repente, não lidam tão bem com essa questão da tecnologia, né, Rafael? E aí, nessa questão, como fica esse impasse? Eu acho que o primeiro ponto para a gente falar sobre esse impasse é muito o quanto que custa esse papel. A gente tem clientes que a gente pegou de condomínio que estava gastando, assim, R$10.000 de custos administrativos por mês. Poxa, o que um condomínio gasta R$10.000 de custos administrativos? Uma vez que a gente foi entrar um pouquinho mais no detalhe, um dos culpados desse custo era o papel. Então, quando as pessoas pensam, poxa, eu estou efetivamente pagando por esse papel, ele é a melhor forma de ter uma comunicação entre eu e a administradora, pode ser que o síndico tenha essa preferência, mas quando a gente fala de todos os processos internos da administradora sendo feitos no papel e com uma cobrança extra para isso, aí a gente começa a refletir no nosso bolso e a gente pensar qual a melhor decisão para o nosso condomínio. E, na minha opinião, a melhor comunicação é aquela que o síndico prefere. Mas internamente, dentro da administradora, a gente sempre vai valorizar o custo-benefício para o condomínio. Então, a gente não usa papel internamente, a gente usa papel na nossa comunicação com o síndico e com os moradores, que faz com que esse custo reduza demais. Nesse sentido, uma reeducação financeira para os síndicos viria bem a calhar. Acho que não só para os síndicos, mas para todos os condôminos dentro dos nossos condomínios, porque quando a gente pensa no valor do nosso condomínio, as pessoas não entendem que isso reflete no valor do nosso ativo, no valor do nosso apartamento, no valor da nossa casa, no valor do aluguel que a gente está recebendo. Porque o impacto do condomínio perante ao valor do metro quadrado do seu imóvel, ele é muito, muito expressivo. Por quê? Porque a pessoa que vai comprar esse ativo, ele não tem garantia nenhuma para onde esse condomínio vai. Já por outro lado, se você está fazendo um contrato de aluguel mesmo, o inquilino ele é respaldado pelo IGPM, que normalmente rege esses contratos. Mas o valor do condomínio, ele pode triplicar, ele pode dobrar, ele pode ir para o patamar que seja. Por quê? Porque hoje a gente não tem nada que controle ele. Então isso assusta muito um comprador na hora de olhar para esse ativo. Então, quando a gente fala de condomínio, que é, digamos, um dos maiores gastos na conta do brasileiro, a gente deveria olhar com muito mais cuidado para procurar administradoras que reduzam esse valor, que tragam mais bem-estar para o nosso condomínio. Porque a gente só vê o nosso condomínio aumentando, 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 e o que efetivamente no seu prédio vem melhorando, né? Então, é um questionamento que a gente quer trazer para o mercado, porque essa taxa que é pago para a administração do condomínio é para valorizar o bem-estar, não é uma taxa que deveria ir para lugar nenhum. Mas você acha que essa consciência ela já está implementada de forma massiva dentro do mercado?
Eu acredito que não, porque quando a gente olha dos números de custos dentro dos condomínios, principalmente aqui em São Paulo, dados do Secov, eles são 3 vezes maior do que o nosso IPCA. Então, quando a gente fala de qualquer tipo de mercado em que a inflação dele seja muito maior do que a inflação do país, a gente está olhando para 2 tipos de cenários diferentes. Ou que o investimento em tecnologia é feito de uma maneira muito brusca, que está fazendo com que a inflação seja aumentada por isso, ou porque ele é muito mal gerido. E no caso dos condomínios, a gente pode notar facilmente que a tecnologia ainda não chegou até lá. Então, a gente pode ver essas má gestões sendo impactadas na inflação do condomínio. Essa questão da taxa condominial impacta diretamente na compra e venda de novos imóveis, né, Rafael? Sem dúvida, sem dúvida. A gente fez uma pesquisa recentemente, mapeando mais de 9 mil imóveis em São Paulo, que basicamente o que a gente encontrou a cada real que você aumenta da taxa de condomínio, você pode perder até 3,2 no valor do seu metro quadrado do aluguel. E por que isso? Porque normalmente, como eu comentei anteriormente, você não tem controle sobre essa taxa de condomínio e um condomínio muito alto, normalmente ele diz que ele está depreciado, que ele não está bonito, que ele não está bem gerido. Então, tem várias outras coisas intangíveis que fazem com que esse valor caia muito. Então, eu até passo o desafio para o telespectador de entra em qualquer site para você ver o valor de um imóvel em que o condomínio está muito alto. O preço do aluguel vai lá para baixo. Já em um condomínio, um apartamento que o condomínio esteja muito baixo, valoriza muito o preço do aluguel, porque normalmente os inquilinos ou os compradores, eles olham para o valor total daquela compra, eles olham para o valor total da conta mensal que aquilo vai representar. E o condomínio está no meio dessa conta. Agora, outra polêmica nessa questão é também a automatização dos condomínios, né? Ainda acredito que gera muita polêmica e ainda insatisfação, né? Agrada a alguns, desagrada a outros. Você acha que qual a tendência que está se seguindo, se desenhando nessa questão? Eu acredito que com o tempo cada vez mais a gente vai ver os condomínios mais automatizados, né? Desde a portaria até a interação que diria o interfone é uma coisa que eu acredito que ele vai morrer com o tempo. Né? Mas quando a gente fala da automatização, a gente tem que esperar a maturidade dos moradores para chegar em um nível de automatização esperado. Claro que hoje já é possível que a gente tenha um condomínio quase que 100% automatizado, mas se os moradores não estiverem prontos para isso, não é o melhor benefício para aquelas pessoas. Né? Então eu vejo que com o tempo, cada vez mais essa automatização vai entrar dentro dos nossos condomínios. Principalmente porque quando a gente fala em segurança, a automatização faz com que o nosso condomínio seja muito mais seguro e não menos seguro. Então, normalmente o que as pessoas veem que poxa, eu não vou ter uma pessoa para abrir a porta ali para mim e vai ser a minha digital, ela tem um certo receio de que aquilo seja menos seguro, mas a verdade é que os dados estatísticos mostram para a gente que é mais seguro, né? É só o entendimento das pessoas com a tecnologia. E com o tempo, cada vez mais, a gente está usando mais tecnologia no nosso dia a dia. Hoje, a gente já estava muito mais acostumado a pedir um carro pelo aplicativo, como também fazer o aluguel de um apartamento por aplicativo. Então, cada dia mais a gente vai se ambientando com essas novas tecnologias e elas vão chegar nos nossos condomínios, mas é uma questão dessa tecnologia estar adaptada às pessoas e as pessoas adaptadas à tecnologia. Um dos principais argumentos para essa automatização hoje é justamente a redução do custo dessa taxa condominial. É de fato? Procede, Rafael? Sem dúvida, porque hoje dentro de um condomínio a gente vê que quase, em média, 70% é custo com o pessoal. E uma vez que a gente comece a colocar automatização dentro dos condomínios, esse 70% do custo, ele passa a cair muito porque você está automatizando função de pessoas. E mesmo que você não queira reduzir esse custo, você pode automatizar certos processos do seu condomínio e investir em outras coisas, investir em coisas que tragam muito mais o bem-estar para os condôminos. Então, a gente acredita que essas automatizações elas são fundamentais para otimizar esses custos e não que eles precisam vir a serem reduzidos ao máximo. É papel do condomínio entender como que ele vai querer investir esse dinheiro. A gente tem clientes que a gente conseguiu fazer reduções de custos expressivas que chegaram a 30% do valor do condomínio. E eles resolveram investir em outras coisas, valorizando o bem-estar. Então, é sempre essa ideia de vamos otimizar o dinheiro que a gente investe e não necessariamente gastar ele à toa. Voltando naquele ponto que você falou sobre a segurança, né? A segurança que a automatização traz. Aliado a isso, é necessário também uma reeducação tecnológica das pessoas que convivem, né,
nesse condomínio, no caso? Porque, de repente, não é tão simples para todo mundo, né, entender ou até mesmo chegar e colocar uma digital ou entender como que todo esse processo funciona, entender que você não fala diretamente com uma portaria, né, enfim, que tem uma presença física ali. Nesse sentido, você acha que os condomínios estão investindo nessa reeducação tecnológica também dos seus condôminos, em explicar para essas pessoas, em treinar essas pessoas? Eu acredito que essa parte da comunicação é uma das partes mais ineficientes dentro dos nossos condomínios, que apesar de muitos condomínios quererem implementar essas novas estruturas para ter uma redução de custo, realmente essa parte da comunicação, de explicar para os condôminos como fazer da melhor forma, treinar eles, como agir em um caso de uma emergência ou com quem ele vai estar falando, é muito importante para que isso funcione da melhor maneira possível, né? E o que a gente vê é que, na maioria dos casos, esse treinamento não é feito da melhor maneira possível. Nem todos os condôminos participam, nem todos eles estão envolvidos em toda essa parte de entender como essa tecnologia funciona. Então, a gente acredita que essa parte de fazer com que eles se sintam parte dessa tecnologia e entender um pouco mais a fundo, tanto não só como ele vai afetar o dia a dia dele, mas como ele deve usar, é fundamental para que seja implementado da melhor forma possível. Existe um termo chamado conta de ineficiência. Queria que você explicasse um pouquinho mais para os nossos telespectadores o que seria essa conta de ineficiência e também diretamente como ela conversa diretamente com essa questão da depreciação do valor dos imóveis, do valor dos aluguéis. Claro, a gente, junto com aquela pesquisa da valorização dos ativos que eu comentei anteriormente, a gente fez outras pesquisas para entender quais são os condomínios mais bem geridos da cidade de São Paulo, que nesses 9.000 imóveis a gente fez um mapeamento por bairro para entender onde que estavam os valores de IPTU, valores de aluguel e os valores do condomínio. E com tudo isso a gente criou um coeficiente que ele vai dizer quais são os condomínios que estão melhores geridos, que é muito baseado tanto no IPTU quanto no condomínio. Por quê? Porque o IPTU, a prefeitura e o governo, ele já olha basicamente para onde que esse condomínio está inserido, qual a metragem dele, como que ele funciona, para balizar o valor do seu IPTU. E o condomínio, ele deveria ser a mesma coisa, só que pensando em um prédio específico, em um conjunto de casas específicos. Então, a gente fez todo esse mapeamento com 9.000 imóveis para a gente entender quais são os melhores bairros, quais que estão melhores geridos do ponto de vista dessa relação condomínio com aluguel e IPTU. E o que a gente encontra aqui na cidade de São Paulo é, por exemplo, bairros de classe A, que estão super mal geridos, e bairros de classe média baixa que estão super bem geridos. Então, não existe, digamos assim, uma linearidade dessas regiões que a gente possa dizer essa região é melhor, aquela região é melhor. O que mostra que toda essa falta de gestão não é bem feita dentro da nossa cidade, e não só na cidade de São Paulo, mas como no Brasil inteiro. Sem dúvida. Agora, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente como foi que a Lara PP chegou na tese de que um condomínio, quanto mais for o condomínio, mais desvalorizado vai ficar o aluguel daquele imóvel. Claro. Qual é a conta? Bem, isso na verdade sempre foi uma pulga que eu tive atrás da orelha para entender, poxa, qual que é o impacto do que a gente chama na economia de elasticidade do condomínio em relação ao aluguel. Quando um varia, como que o outro varia? Né? Então, pensando que um inquilino qualquer, quando ele vai escolher um apartamento para morar, ele vai olhar o custo total que ele vai ter com aquele apartamento. E a gente começou a identificar que quanto mais o condomínio aumenta, mais o aluguel baixa, mas é uma relação de 1 para 1, a cada real que eu aumento no condomínio cai R$1 de aluguel, não é uma relação de 1 para 1. Tá? Como eu comentei, a gente mapeou 9.000 imóveis e a gente entendeu que condomínios maiores, como que isso influencia no aluguel com dados estatísticos. Então, quanto mais aumenta o aluguel, quanto mais aumenta o condomínio, para onde que vai o aluguel. Nesses 9.000 imóveis, a gente conseguiu ter uma confiança estatística super alta para entender que depende um pouquinho das faixas, mas ele começa mais ou menos em 1,6 a relação, que é quanto a cada R$1 que eu aumento no condomínio, eu perco 1,6 de aluguel, até chegando 3,2 em níveis mais altos de condomínio. Mas ele vai variando em faixas, porque quanto mais alto está o seu condomínio, mais cai o seu aluguel por todas essas relações que eu comentei.
Posto todas essas questões na mesa, Rafael, como que a Lara PP enxerga o futuro da convivência entre as pessoas em condomínios? Bem, o que a gente enxerga é que, assim, da mesma maneira que hoje muitas pessoas procuram empresas específicas para se trabalhar, ela olha para os valores, ela olha muito para o escritório, para o local de trabalho onde ela vai ter, a gente acredita que isso vai acontecer com os condomínios. Cada vez mais você vai buscar condomínios para o seu momento atual agora, que seja, poxa, eu estou no momento que eu estou solteiro ou com família, eu vou morar em condomínios específicos que sejam mais adequados para aquele momento que eu estou morando, e uma vez que esse meu momento mude, eu vou ter uma facilidade também para me mudar. Então, cada vez mais os nossos condomínios vão concentrar pessoas com um perfil muito parecido que estão buscando as mesmas coisas ali dentro, que vai fazer com que toda essa gestão seja muito facilitada, porque as pessoas vão estar olhando para o mesmo lugar, elas vão ter as mesmas expectativas e isso vai fazer com que os nossos condomínios sejam muito mais eficientes e muito melhores, porque a gente vai ter um grupo, o que se chama de playsoners, um grupo de pessoas ali dentro que vão ter os mesmos objetivos, vão querer as mesmas coisas. Isso vai agilizar muito a gestão do condomínio. Perfeito. Rafael, agradeço muito a sua presença e também as explicações. O programa Em Discussão especial de hoje chega ao fim e você pode rever esse programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Vale a pena. Muito bom.